Olá a todos, eu me chamo Bruna Rossini Lara e sou aluna de mestrado do Programa de Biologia Geral e Aplicada do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. O tema do nosso trabalho foi Fatores de virulência e suscetibilidade antifúngica de isolados clínicos e ambientais de tricósporo. A nossa pesquisa foi desenvolvida no Instituto Adolfo Lutz de Bauru, São Paulo. Durante as últimas décadas, infecções fúngicas causadas por agentes oportunistas apresentam um aumento considerável, estando associadas principalmente a pacientes imunocomprometidos. Na década recente, o tricósporum vem sendo reconhecido como a segunda ou terceira levedura não cândida mais comum causando infecções invasivas. As leveduras do gênero Tricósporum estão amplamente distribuídas na natureza e podem ser encontradas em diferentes nichos ecológicos, como na água, terra e superfície corpórea de animais. Em humanos, essa espécie fúngica pode ser encontrada ocasionalmente como membro da microbiota gastrointestinal e cavidade oral, bem como pode colonizar transitoriamente o trato respiratório e a pele. As infecções por tricósporum se classificam como superficiais e invasivas. O gênero Tricósporum é responsável pela infecção superficial benigna denominada piedra branca, a qual corresponde a uma infecção assintomática da cutícula do pilo. As principais espécies associadas a essa infecção são o Tricósporum cutaneum, o Tricósporum ovoides e o Tricósporum inquine. As infecções invasivas são denominadas de tricosporonose e acometem principalmente os pacientes imunocomprometidos. Possuem um pobre prognóstico com uma alta taxa de mortalidade. E as informações sobre este agente patogênico e as suas infecções são extremamente escassas. Os relatos de infecção por tricósporum estão comumente associados a alguns fatores, como a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, transplante de órgãos e tecidos, doenças hematológicas malignas como leucemias e linfomas, e a utilização de catéter venoso central, catéter urinário, dispositivos relacionados a catéter peritoneal. A tricosporonose pode se apresentar de duas formas, sendo localizada, na qual a infecção é delimitada a um órgão ou sistema específico, ou disseminada, onde a infecção acomete mais órgãos ou sistemas, podendo inclusive se disseminar para a corrente sanguínea. Foram objetivos deste trabalho isolar e caracterizar fenotipicamente as 63 amostras de tricósporum, bem como estudar a espécie em relação à virulência e à suscetibilidade antifúngica. Estão incluídas na pesquisa 63 leveduras do gênero Tricósporum, sendo 46 isoladas de clínica humana, 5 isoladas de clínica animal e 12 de origem ambiental. Para a caracterização fenotípica das leveduras, realizamos os testes de produção de ureia, microcultivo e assimilação de fontes de carbono. Para a análise dos fatores de virulência, realizamos os testes de produção de enzima proteinase e fosfolipase, capacidade de produção de biofilme em placas de poliestireno e suscetibilidade antifúngica por meio do método comercial e teste. Para a verificação da análise estatística, realizamos o método de Q² para proteinase e fosfolipase e Kruskal-Wallis para análise do biofilme. O valor estabelecido para determinação de significância estatística foi de P menor que 0,05. A técnica de urease se baseia em um estudo preconizado por Christensen, na qual metalenzimas produzidas pelo micro-organismo promovem a hidrólise da ureia presente no meio para produzir amônia e dióxido de carbono,
alterando assim o pH do mesmo. Fato que pode ser visualizado por meio da viragem do indicador de pH vermelho de fenol, que altera a cor do meio de vermelho ou laranja para rosa, conforme pode ser observado na nossa imagem. Em nossa pesquisa, 100% dos isolados foram considerados urease positiva. Nosso controle negativo está determinado no tubo B e foi utilizada uma Candida albicans. E nosso controle positivo está especificado no tubo C, foi utilizado um Cryptococcus. O estudo das características microscópicas das leveduras foi realizado por meio da prova de microcultivo. 100% dos isolados apresentaram artroconídeos, que estão indicados pelas setas pretas, e as setas vermelhas indicam a presença de pseudohifas. Das 46 amostras de clínica humana, 30 foram caracterizadas como T. acari, 11 como T. japonicum, uma como Trichosporum inquem, 3 como Trichosporum mucoides e apenas uma não foi passível de identificação. As amostras de clínica animal foram identificadas como Trichosporum acari, Trichosporum girovese, Trichosporum fecale, Trichosporum montevidense e Trichosporum coreniforme. Já as amostras ambientais foram 100% identificadas como Trichosporum mucoides. A espécie predominantemente encontrada na pesquisa foi o Trichosporum acari. Conforme dito anteriormente, a análise estatística da produção das enzimas foi realizada por meio do método de Q². O resultado de P obtido para a proteinase foi de 0,5627 e para a fosfolipase de 0,5223. Logo, não houve significância estatística. Devido a isso, os resultados foram analisados de forma geral. 96,82% dos isolados apresentaram ausência de atividade enzimática para a proteinase, enquanto que 90,47% apresentaram ausência de atividade enzimática para a fosfolipase. A análise estatística da capacidade de produção de biofilme foi realizada de acordo com o método de Kruskal-Wallis, e o resultado de P obtido foi 0,410. Logo, não houve significância estatística e, assim como na proteinase e fosfolipase, os resultados foram analisados de uma forma geral. 100% dos isolados foram considerados formadores de biofilme, sendo 46,03% considerado como fortemente produtor, 39,92% considerado como fraco produtor, 3,97% considerado como produtor intermediário e 10,08% considerado como forte produtor. O teste de suscetibilidade antifúngica foi realizado com o método comercial e-teste, no qual tiras contendo diferentes concentrações de antifúngico foram dispostas sobre a superfície de um meio Agar-Miller-Hinton. Os antifúngicos utilizados para a presente pesquisa foram o fluconazol, itraconazol, voriconazol, anfotericina B e caspofungina. É importante salientar que ainda não foram estabelecidos breaking points para Trichosporum. Logo, a análise se baseia em valores elevados ou valores baixos de concentração inibitória mínima, não podendo indicar a resistência ou a sensibilidade a qualquer antifúngico. O fluconazol e a caspofungina foram os antifúngicos com os valores mais elevados de SIM, tanto para as amostras de clínica humana, quanto para as amostras de clínica animal, quanto para as amostras ambientais. Os antifúngicos itraconazol, voriconazol e anfotericina B foram os menores valores de concentração inibitória mínima, tanto para as clínicas humanas, quanto para os animais, quanto para as ambientais. O voriconazol foi o antifúngico que apresentou o menor valor para as amostras de clínica humana e para as amostras de clínica animal. Já para as amostras ambientais, o antifúngico que apresentou o menor valor de concentração inibitória mínima foi a anfotericina B. A osporonose, ela tem sido cada vez mais relatada mundialmente,
Portanto, conhecimentos em relação à sua diversidade fenotípica, os fatores de virulência, a sensibilidade antifúngica e epidemiologia das leveduras do gênero Trichosporum são essenciais para explorar questões importantes voltadas aos aspectos que envolvem o agente etiológico, diagnóstico precoce e terapia adequada, principalmente se tratando de pacientes hospitalizados. Muito obrigada!